Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade do depoimento do senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto, continuidade da palavra com o Ministério Público. Certo. Doutor Pedro, nas eleições de 2006, Paulo Roberto Costa já era diretor de abastecimento, houve uma nova pretensão do partido em ter novos cargos no governo? Na verdade, em 2005, o Partido Progressista foi atingido fortemente, o PT, o Partido Progressista foi atingido fortemente pelo mensalão. Tanto é que eu, o deputado Zé Janene e o deputado Pedro Henrique terminamos como réus e condenados. Janene não foi condenado porque faleceu antes, mas nós perdemos o mandato, eu e Pedro Henrique, e fomos condenados na ação 470. Embora eu seja uma testemunha aqui, se questione a credibilidade minha, eu quero dizer que eu fiz política esses anos todos e não tive uma conta no exterior, não aumentei meu patrimônio, ao contrário, eu diminui o patrimônio que eu tenho na vida foi de herança, mas mesmo assim, isso não interessa, estou só fazendo um adendo e peço desculpa ao senhor se... Mas o que houve? Então, em 2005, nós estávamos enfraquecidos. E Paulo Roberto Costa teve ele viajou, foi à Ásia, acho que Coreia, não sei onde é que ele teve, e ele voltou e teve uma pneumonia que ele passou quase 30 dias na UTI. E tinha um gerente executivo dele, chamado Allan Kardec, que quis tomar o lugar dele. E começou a trabalhar, então, nesse sentido. Nós fomos ao presidente Lula, eu, Janene, para segurar Paulo Roberto Costa, eu, Janene e Pedro Henrique. E, inclusive, fomos reclamar do presidente a interferência do PMDB, porque o PMDB estava se aproveitando dessa fraqueza nossa, e nós éramos companheiros da base aliada, estávamos ajudando o governo, enfrentando o mensalão por conta do governo, e que se sabia que não era caixa 2, que se sabia que era dinheiro de propina. Mas nós fomos lá e fomos reclamar da invasão do PMDB na nossa diretoria. Foi quando então o presidente disse, olha, essa diretoria é uma diretoria muito grande, tem um orçamento muito grande, e Paulinho, que ele chamava Paulo Roberto de Paulinho tem me dito que vocês estão muito bem atendidos e que vocês não podem reclamar do que ele está fazendo. Estão bem atendidos financeiramente. Em 2006, na eleição, eu e Janene, nós fomos ao presidente Lula, porque como ele era candidato à reeleição, e em toda eleição, quem faz política, doutor José Roberto Patócio, que foi deputado 2 vezes, sabe o que é isso, foi meu companheiro na Câmara de Deputados e foi membro da mesma comissão, ele sabe que quando chega na eleição, você procura o candidato majoritário para fazer a despesa do partido. E como o candidato majoritário era o Lula, candidato à reeleição em 2006, nós fomos lá atrás de dinheiro, atrás de mais cargos, para poder elegermos uma bancada maior e, evidentemente, o partido crescer politicamente e ter mais poder. Então o Lula voltou a dizer, vocês não podem reclamar porque o Paulinho tem me dito que vocês estão muito bem amparados financeiramente e que vão fazer uma eleição muito tranquila e vão reeleger todos os seus deputados. Então nós tivemos esse assunto de 2006 e 2005 e houve então a entrada maior do PMDB, daí o Paulo Roberto Costa tem inclusive desviado uma série de recursos, recursos de propina que era para ser nosso, ele desviou isso para o PMDB. Certo. Doutor Pedro, existia algum percentual fixo que o Paulo Roberto Costa destinava das obras da Petrobras para o partido? Na verdade, quando nós começamos a conversar com o Paulo Roberto, porque ele disse que sabia que isso acontecia na Petrobras, nesse almoço que nós tivemos no aeroporto de Santo Dumont, eu e Janene, ele disse claramente que se for para lá, isso era uma coisa natural na Petrobras e que ele ia fazer. Que nós não nos preocupássemos que ele ia fazer. Se falava em 2%, 3%, até 5% dos acordos. Mas, na verdade, quando nós entramos na diretoria de abastecimento, o que era reservado para a gente era 1%, e às vezes não chegava a 1%. Quando dependia muito dos contratos com as empresas. Se era um contrato vantajoso para a empresa podia pagar um pouco mais, se não, na verdade, ela não pagava 0,5%.
Isso dependia muito do que o operador fazia, que o operador nosso era Janene, Alberto e o CEF, e conversavam com os empresários e discutiam como é que chegava esse entendimento. Uma parte disso, 30% ficava com o Paulo Roberto, tirava-se 20% do bruto para fazer despesa de nota fiscal, essa coisa, e ficaria os 80%, desses 80%, 30% era do Paulo Roberto, 60% era do partido e 10% dos operadores. O senhor tem conhecimento de como que funcionava essa destinação desses valores nas outras diretorias? Não, eu tenho conhecimento do que se falava naquele momento na Câmara, né? O PT dizia que a diretoria e nós cobrávamos isso de Paulo Roberto, que a diretoria de serviço cobrava 2%. Então, a diretoria da Internacional cobrava um pouco menos. Então, nós discutimos isso, mas era uma discussão que, na verdade, eu nunca vi ninguém pagar. Aliás, eu nunca vi, eu só recebi o dinheiro porque vinha do nosso operador. Eu nunca tratei com empresário sobre dinheiro, sobre recursos, porque nós decidimos que só um deputado, o deputado Zé Janene, trataria com os empresários, e só depois que o Janene ficou doente, só o operador Alberto e o CEF é quem trataria com o Paulo Roberto Costa e com os empresários. Nós não tratávamos de assuntos de dinheiro, nem com o Paulo Roberto Costa, nem com os empresários. Certo. O senhor já falou que não tratava com os empresários, mas o senhor tinha conhecimento de quais eram as empresas, as que faziam esse pagamento? Sim. Tinha, porque muitas das doações eram feitas diretamente nas contas oficiais do partido. O senhor se recorda de alguma empresa? Todas essas que estão situadas na Lava Jato fizeram parte disso. A OAS, a Andrade Gutierrez, a Odebrecht, a UTC, a Camargo, todas essas empresas fizeram parte, porque a Jaraguá, todas deram dinheiro oficialmente ao caixa dos partidos. Certo. O senhor mencionou uma reunião com o presidente Lula agora, em 2006, em que ele teria dito que o Paulinho estava atendendo muito bem o partido. O senhor se recorda quem mais participou dessa reunião? Nessa reunião, quando nós estávamos, em 2006, quando fomos pedir o dinheiro, estávamos eu e o deputado Janene. Isso pode ser visto porque nós entrávamos no palácio e tem sempre o registro de entrada. Nós entrávamos por trás, mesmo assim passávamos e todo mundo sabia onde é que está lá nas... procurar o registro das entradas dos parlamentares, vai encontrar isso aí. E eu, como presidente do partido, e os líderes, normalmente, nós fazíamos parte do conselho político da presidência da República. Nós nos reunimos normalmente de 1 a 2 vezes por mês. E todas as vezes que nós nos reuníamos, íamos partidos da base aliada toda, depois o presidente fazia um despacho com cada um grupinho de nós. E então nós falamos o assunto com ele, presidente. Olha, não está acontecendo, os caras não estão resolvendo, o diretor tem que ser apertado. E então chamava Zé Disseu e dizia, Zé Disseu, o pessoal está cobrando. Quando era um assunto político, cobrava para que fosse resolvido o assunto político, para que a gente pudesse levar as obras, levar os recursos para o município. Quando era um assunto de dinheiro, ele pedia a Zé Disseu para apertar o pessoal para que saísse, então, fossem resolvidos os assuntos que eram inerentes ao partido. O PT foi um partido que a vida toda ele tinha caixa próprio. Ele cobrava dos filiados, né? Cobrava. Um deputado, por exemplo, chegava a descontar 40% do que ganhava para o PT. Então o PT sempre teve receita própria. E ele quis fazer a mesma coisa no período em que estava no governo. Eles queriam que os partidos também da base tivessem receita própria para poder fazer as eleições, porque ninguém faz eleição sem dinheiro. Certo. Em alguma dessas reuniões com o ex-presidente Lula, o senhor tratou com ele de valores de propinas que eram pagos em decorrência dos contratos da Petrobras? Valores em espécie? Não, de valores em espécie. Falávamos de que precisavam de financiamentos, que as coisas estavam funcionando, ele dizia que as coisas estavam funcionando bem, que a gente estava financeiramente bem lastreado. Mas nunca tratamos de número de 1 milhão, 5 mil, 10 mil, isso nunca foi tratado. Tratado sempre numa conversa mais ampla. Nós tínhamos as diretorias e tínhamos os locais. Porque qual é o interesse que tem um partido progressista de administrar uma diretoria de abastecimento da Petrobras? Qual é o interesse nosso? Não tinha nenhum interesse nisso. O interesse nosso é realmente fazer caixa. Só para ficar claro, o senhor falou da questão dos valores que vinham dessas empreiteiras, e o senhor mencionou até que vinham como doações. Esse valor que vinha como doação para o partido eram valores de propina que vinham para vestidos? Alguns de propina, a grande maioria era de propina, e vinham também doações de pessoas que não tinham nada a ver com nenhum programa, que faziam doações para o partido, a pedido, a gente procurava um empresário, essa coisa, então ele faria uma doação, mas do pessoal que trabalhava com a Petrobras era propina. Tá certo. Obrigada. Sem mais perguntas.
Acende a acusação. Tem perguntas? Então, seguindo aqui a defesa de Luiz Inácio e Marisa Letícia, tem perguntas? Sim. Senhor Pedro, no dia 1º de setembro de 2016, o senhor foi chamado pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República do Paraná, para prestar um depoimento. Existe um termo de declarações, que é o anexo 14, que foi juntado à denúncia. O senhor pode expor em que circunstâncias isso ocorreu? Bom, eu tinha sido informado de que nós tínhamos que refazer alguns anexos, porque o Supremo tinha dito, como o senhor disse, o ministro Teori tinha pedido para que se refizesse alguns anexos, sobretudo para condensar. Ele reclamava que os anexos estavam muito extensos. Então, eu procurei, minha defesa procurou os procuradores do Paraná, da Força Tarefa, e eles procuraram para que a gente começasse a fazer esses entendimentos, e eles estão tratando disso com a Procuradoria. Eu não tenho acesso, mas nós estamos procurando fazer isso. E aí, no dia 1º, nós iniciamos, eles me perguntaram se, na verdade, porque estava o depoimento do senhor Luiz Inácio da Silva, os procuradores achavam de que estava havendo estava faltando alguns aspectos, não. E então eu disse a ele que eu queria colaborar e queria testemunhar, mesmo independente. Tanto é que eu digo isso no meu depoimento. Eu digo claramente que, independente do acordo de colaboração, eu queria colaborar nessa situação, já que eu tinha sido apontado, já havia denúncia contra o presidente Lula, e eu tinha sido apontado pelo juízo como testemunha de acusação. Então, eu quis reforçar esse relatório, esse termo de declaração meu, e procurei os meus advogados, que procuraram a Procuradoria. Eu não sabia quem era o procurador que ia me inquirir, e marcaram então no dia 1º, o pessoal esteve na Polícia Federal, e eu fiz então esse depoimento de livre, espontânea vontade, sem nenhuma pressão, sem nenhuma preocupação, e também ainda não resolveu o meu assunto de homologação, não, porque continua aí sendo tratado pela Procuradoria-Geral e meus advogados de defesa. Eu não entendi a parte que o senhor disse que, em relação ao depoimento do ex-presidente Lula, o senhor pode... Eu fui arrolado como testemunha de acusação no processo do presidente Lula. Não. Isso o senhor disse na sua fala, que tinha algumas falhas no depoimento do presidente Lula. Como é que funcionava isso? Não tinha falhas. Eu me lembrava de alguns fatos que eu não tinha dito no meu primeiro relatório, que gostaria de complementar, como vou complementar em outros depoimentos, algumas coisas que eu me recordo, até porque eu vou me lembrando, isso no dia a dia era brincadeira. Eu passei 28 anos, então tem coisa que eu vou me lembrando de repente. Também tenho 68 anos, não sou mais menino, já não tenho a cabeça que tinha quando tinha 20 e poucos anos, 30 anos. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o Ministério Público mostrou ao senhor o depoimento do ex-presidente Lula e pediu para o senhor falar sobre aquele depoimento? Não. É isso que eu não estou entendendo. O Ministério Público nunca me mostrou. O senhor sabia, o senhor conhecia o depoimento, então? Não, eu lia nos jornais, quando chegava os jornais todos, de que o presidente Lula estava sendo... tinha sido o juiz Sérgio Moro tinha tornado o presidente Lula réu, e que no processo eu seria testemunha de acusação. Então, a partir disso, aí o senhor tomou a iniciativa... Eu tomei a iniciativa de começar a refazer umas coisas minhas. Estou refazendo, estou escrevendo uma série de coisas, e fiz esse primeiro depoimento com uma nova... Eu entendi, só que para mim não está claro ainda. O senhor tomou conhecimento do depoimento, e aí o senhor teve a ideia de fazer um termo de declaração em cima do depoimento do ex-presidente Lula. Em cima do que eu tinha dito do depoimento do presidente Lula. Eu fiz um termo de declaração com alguns complementos, né? Por exemplo, eu falo do mensalão, que o mensalão e a Lava Jato, a mesma coisa, que já tinha tido problema do mensalão em relação à empresa Dínamo, né? Falo sobre umas coisas desse tipo.
eu falo que o assunto era evitar o que aconteceu com Fernando Collor, o governo Lula, porque não tinha maioria, e terminou acontecendo agora com a Dilma, essa coisa. Então, eu falo sobre esse assunto que o governo precisava de fazer realmente uma base de transações. Só tinha um jeito de fazer essa base de transações, conseguindo recursos para os partidos. O senhor sabia, então, que o senhor seria testemunha, é isso? Não, eu soube que seria testemunha quando saiu a relação da testemunha. Né? Certo, mas o senhor disse antes que tinha uma denúncia. Tinha uma denúncia contra o presidente Lula. Mas, eu não sei se o senhor sabe, mas a denúncia foi apresentada no dia 14 de setembro. E o depoimento do senhor é do dia 1º de setembro. Saiu isso em todo, que ele ia ser denunciado bem antes disso, em agosto, em julho, agosto, começou a sair todas essas notícias de jornal e de televisão de que ele seria, sobretudo jornal, que eu vejo mais jornal, revista, que ele seria denunciado e que eu seria testemunha. Eu fui capa da Veja, saiu uma... O senhor imaginou que o senhor fosse ser testemunha, então o senhor viu, o senhor teve conhecimento? Eu tinha certeza que seria testemunha, porque se eu era uma das pessoas que se falava politicamente sobre isso, eu tinha certeza que ia ser testemunha. Mesmo tendo esse descompasso temporal entre a data do depoimento do senhor... Não, só ouça a pergunta. A pergunta é a seguinte, a denúncia é do dia 14 de setembro. O depoimento que o senhor prestou ao Ministério Público é do dia 1º de setembro. Então há um intervalo aí. Então eu queria que o senhor explicasse como é que o senhor sabia do assunto com esse intervalo de tempo. Eu sabia disso desde que saiu a notícia, a primeira notícia, quando saiu dizendo que eu tinha contado, que saiu isso publicado na Veja, houve um vazamento, e saiu a notícia toda de que eu tinha feito um depoimento contra Lula e que seria testemunha contra ele. O senhor tinha feito um depoimento contra o Lula? O senhor já tinha feito? Saiu uma declaração. Não, eu quero saber se o senhor tinha feito um depoimento contra o ex-presidente. Isso é sob sigilo do meu acordo de homologação. Eu não posso falar. Eu falo com o meu advogado. Excelência, o senhor aceitou ouvir o senhor Pedro Correia como testemunha. Então, se ele está sendo ouvido como testemunha, ele tem o dever de dizer a verdade. Eu estou dizendo a verdade. Apenas eu deixei claro. A omissão, eu estou falando com o juízo. Pois não. A omissão... Certo, mas como esse acordo de colaboração está submetido ao Supremo e existe essa questão do sigilo, então eu acho que é correta a postura dele de não responder sobre esses pontos. Excelência, me desculpe, mas da mesma forma que nós não tivemos acesso à decisão do ministro Teori, para podermos aqui trabalhar em cima daquela decisão, também não há nada aqui que demonstre essa situação. Então, a recusa de prestar depoimento me parece incompatível com a letra do Código. Não, tá ainda indiferido, doutor, porque o acordo tem essa questão do sigilo, né? Mas eu não conheço, isso é uma limitação. Excelência. Mas é uma limitação. Excelência, pela ordem. Excelência, pela ordem, é matéria jurídica para ser tratada no processo, não durante a oitiva da testemunha. Então, seria importante que a defesa se limitasse a questões sobre os fatos narrados na denúncia. Doutora, tem a ver com a legalidade da prova que está sendo... certo. Sim, mas isso é questão jurídica, não para testestemunha, então... Certo. Gostaria de fazer... Haver a manifestação sempre no microfone. Ficar registrado, certo? Peço a palavra, excelência. O senhor me dá a palavra? Como eu disse, o senhor Pedro Correia está sendo ouvido aqui como testemunha, inclusive com a concordância do Ministério Público. O senhor consultou o Ministério Público concordou em ouvi-lo como testemunha. Então, compromissado. Então, se o Código não prevê nenhuma ressalva, eu não posso aqui ter as minhas perguntas limitadas por um suposto acordo de colaboração. Até porque, ao anuir com a condição de testemunha, o Ministério Público não fez nenhuma ressalva. Então, agora, se este ponto para mim é fundamental em relação à legalidade da prova, eu não posso ser tolhido discutir. Certo. A questão... Só pela ordem... Só complementar esta colocação da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Excelência, a testemunha prestou o compromisso de dizer a verdade. Pode falar, doutor, estou ouvindo. A testemunha prestou o compromisso de dizer a verdade, se compromissando a não omitir nenhum fato. Não é verdade? Então, neste ponto, nós encontramos aí esta fricção. O depoimento, o acordo de delação premiada dele, se contrapondo ao dever de dizer a verdade.
Eu requeiro que Vossa Excelência ouça a testemunha a partir de agora como informante, porque é incompatível essa obrigação de dizer a verdade compromissada com o fato de ele omitir fatos que são relevantes. Compreende, Vossa Excelência? Não, só a questão, o sigilo não quer dizer violação ao direito ao dever de dizer a verdade, simplesmente significa o respeito ao Supremo Tribunal Federal, assim como em diversos outros casos é respeitado, por exemplo, investigações que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal, que são respeitadas dessa instância. A 12.850 é claro nesse ponto. Eu acho que já foi bem colocado, né, doutor? Só para conciliar, pelo menos, então. Sei. A defesa de José Adelmário e a Genone impugna a licitude da prova com base no artigo 5º da Constituição, artigo 157 do CPP, porque não há absolutamente nenhuma prova desse sigilo imposto. O Ministério Público me perdoe, mas eu não tenho que confiar na palavra do Ministério Público dizendo que há um acordo, não se disse há ou se não há. Eu não tenho que confiar na palavra do Ministério Público. Não existe fé pública do Ministério Público para dizer se tem um acordo, se tem uma cláusula. Se existe a cláusula, que seja mostrada a cláusula. A defesa não se opõe a isso. Se existe o acordo e se existe a cláusula, pelo menos a cláusula, porque a defesa não pode ficar... O Ministério Público uma hora diz... O acusado, o Pedro Corrêa, pode servir como testemunha, porque ele assinou e o Ministério Público permite que ele sirva de testemunha. E no outro momento diz, olha, tem existe um sigilo, mas eu não posso dizer que tem sigilo, eu não posso provar que tem sigilo. Tem que se provar que tem sigilo, Excelência. Então a própria testemunha mencionou no início, e foi mencionado também pela defesa e pelo MPF. A própria testemunha mencionou no início, o Ministério Público também e a defesa, que as levantou essa questão de início, que existiria um acordo que não teria sido homologado, foi até citada essa decisão. E aqui existe o artigo 7º lá da Lei 12.850, parágrafo 2º, que fala do sigilo até o oferecimento da denúncia. Então, sobre esses fatos, se existe esse processo que se encontra no Supremo Tribunal como afirmado, isso está submetido a sigilo no Supremo Tribunal Federal e não pode aqui o juízo levantar esse sigilo a despeito do Supremo Tribunal Federal. Não obstante, o senhor Pedro da Silva Correia veio depor como testemunha sem o abrigo desse acordo. Então, assim, ele pode responder sobre os fatos, evidentemente. Agora, sobre o acordo, existe essa questão do sigilo, que está submetido, inclusive, a outro juízo. Então, eu peço que pergunte sobre os fatos. Certo? Excelência. Não, doutor, aí eu já resolvi a questão. Aí se nós não seguimos... Não resolveu a questão da defesa. Eu ouvi a defesa, ouvi o Ministério Público, ouvi mais de defensor. Mas está o senhor decidido, veja, doutor, neste essa ponto, questão. o senhor pede para a defesa se ater aos fatos. E, no entanto, o senhor concede ao Ministério Público examinar sobre o contexto. Quer dizer, é outra coisa. Nós não estamos aqui examinando os fatos que são objeto de imputação. Estamos examinando um contexto. Tá, isso nós já entramos. Exatamente. E é por isso que nós não queríamos examinar esse contexto, porque efetivamente a testemunha tem aí um compromisso de delação, etc., com o Supremo, e entramos numa área que é um buraco negro. Aqui não podemos agora, quer dizer, a sorte do processo não pode ficar condicionada às idiosincrasias da testemunha. Isso eu posso dizer, isso eu não posso dizer. Se ela assumiu o compromisso legal de dizer a verdade sobre o que ela conhece, o que lhe foi perguntado, ela tem que responder. E se ela não responde, ela não é uma testemunha válida. Certo, Nós contestamos, então, a validade do depoimento dessa testemunha. Certo. Como o juiz já decidiu essa questão, então eu remeto ao que eu havia decidido e prossegue aí o depoimento, certo? A palavra, então, para a defesa, para perguntas sobre essa questão do acordo. Está submetida a sigilo, então não pode se obrigar a testemunha a responder sobre isso. Excelência, só para que fique... Não, doutor, não. O juiz já decidiu e está tudo sendo gravado. Que só é meia testemunha. Não é. É porque a testemunha tem o privilégio against self-incrimination. Não, a questão já foi decidida. Eu ouvi pacientemente ambas as partes. A questão foi decidida. Se não concordarem, recorram. Então, tá certo. Fica perfeito? o protesto por prova E está registrado, doutor. Certo? Perfeito. Pode prosseguir nas perguntas? Eu volto a perguntar ao senhor Pedro Correia em relação... gostaria de uma explicação objetiva pelo fato do senhor se reportar a uma denúncia que à época não existia, quando o senhor prestou esse depoimento ao Ministério Público. Então, como é que o senhor sabia que o senhor estaria preenchendo, digamos assim, lacunas
relativas ao depoimento prestado pelo ex-presidente Lula. Eu acho que talvez só quem não sabia disso era o senhor, porque todo o Brasil sabia disso. Todo o Brasil sabia de que o presidente Lula estava sendo acusado dessas coisas, e isso foi dito no Jornal Nacional, em Revista Veja, em tudo isso, dizendo de que eu tinha feito um depoimento nesse sentido. Então, certo, a testemunha não tem o conhecimento técnico, doutor, de saber quando for a denúncia, quando não a denúncia. Excelência, o que você reporta aqui é que havia uma investigação. Eu estou em cima de fatos. Eu não perguntei nenhum assunto técnico à testemunha. Estou perguntando fatos, datas. Certo, então ela já tinha respondido essa questão que o doutor está colocando novamente. Então, eu estou insistindo porque, para mim, é um ponto de grande relevância. Então ela já respondeu mais de uma vez, doutor. Então, próxima pergunta. Eu não respondeu, excelência. Me desculpe. Doutor, daí questione a credibilidade dela. Não ter respondido. Primeiro lugar, a testemunha fez uma afirmação aqui de que só eu não conhecia a denúncia. Só que eu não sei como é que a testemunha conhecia a denúncia, porque, como eu disse, a denúncia é datada do dia 14 de setembro. Então, como é que o senhor conhecia a denúncia que foi ofertada em 14 de setembro, no dia 1º de setembro? Como é que o senhor sabia desse fato? Tá, já foi respondido. Próxima pergunta. Eu vou insistir na pergunta, excelência. É uma pergunta fundamental. Doutor, já foi respondido mais de uma vez. Então, eu gostaria que consignasse e que Vossa Excelência... Sr. Pedro Corrêa, como é que foi esse contato que o senhor fez com o Ministério Público Federal para prestar esse depoimento no dia 1º de setembro? Eu já disse, meus advogados procuraram o Ministério Público tratar do assunto que está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal e com a Procuradoria-Geral da República. Eu disse desde o começo de que esse assunto estava sendo tratado pelos meus advogados e a Procuradoria-Geral da República. Nesse momento, o senhor foi preso que dia? Eu sou bipreso, porque eu sou preso do Mensalão e sou preso da Lava Jato. Então eu fui preso no Mensalão no dia 5 de dezembro de 2013. Não, em relação a essa operação? E essa operação eu fui preso no dia 10 de abril de 2015. E o senhor permanece desde então preso? Preso. E o senhor acompanhava Jornal Nacional, jornal, tudo isso preso? Não, no CMP você pode ter uma televisão e pode ver o Jornal Nacional, é permitido. As revistas entram, as revistas semanais e os jornais, inclusive na biblioteca dos presídios, todas têm. Então tem a revista, os jornais que chegam sempre, a família dos presos trazem isso, e é evidente que a gente acompanha. E sabe das conversas com os advogados, a gente conversa com o advogado quase todo dia. O senhor achava que esse depoimento que o senhor prestou no dia 1º de setembro iria auxiliar na obtenção de vantagens perante o Ministério Público? Não. Em nenhum momento eu pensei isso. Eu estou pensando que tudo aquilo que eu fiz vai me ajudar no entendimento amanhã junto ao Supremo Tribunal Federal. Tudo aquilo que eu me prestei a ser colaborador. Então, eu vou refazer. O senhor disse primeiro um não e depois o senhor disse que sim. Então, o senhor imaginou que, ao prestar esse depoimento no dia 1º de setembro, o senhor estaria abrindo um caminho para receber benefícios? Esse especificamente não. Todos os meus depoimentos, inclusive esse, especificamente não, mas todos os meus depoimentos, inclusive este, todos eles são no sentido de que eu possa ter os resultados que serão obtidos através da colaboração premiada. Este depoimento que o senhor prestou, ele integra a sua proposta de delação premiada? Sim. Excelência, pela ordem, eu gostaria de fazer uma ponderação. Se o Ministério Público anexou aos autos um depoimento que se refere, agora, segundo dito pela testemunha, à proposta de colaboração premiada, quer me parecer que esse sigilo não mais pode ser sequer levado em consideração, porque acabou-se de confirmar aqui que este depoimento faz parte... Não é igual. Não, o senhor aguarde, que agora eu estou falando com o juiz. O senhor aguarde, por gentileza. Esse depoimento faz parte, segundo afirmado aqui, do acordo de colaboração. Não, mas aí, doutor, não faz parte do acordo de colaboração. O que existe, é outro depoimento. O que foi... Pedro, Excelência. Excelência.
Sério, Pedro, por eu gentileza. sou réu, mas o advogado Sim. também tem que me respeitar. Claro, Eu tô doutor, respeitando o Pedi senhor. para ser mais respeitoso com a testemunha, doutor. Mas quem faltou com respeito foi a testemunha para com o advogado. Não, doutor. Não. Dizendo que isso todo mundo sabia, menos o advogado. Sim, mas diante daquelas insistências. Então eu vou pedir para ambas as partes tratarem com mais respeito uma a outra. A questão, esse depoimento não faz parte do acordo de colaboração. Como foi dito, existe essa questão lá submetida e a testemunha se dispôs a prestar esse depoimento e a servir como testemunha em juízo sem qualquer compromisso de obter esses benefícios. Então é isso que está acontecendo no processo e nós podemos então prosseguir. Mas Vossa Excelência está Não, desdizendo o fato que foi afirmado pela testemunha. Doutor, A testemunha acho que a diz. testemunha, quem resolve o direito, acho que é o juízo, não a Doutor, a testemunha. excelência não tem, a testemunha não tem conhecimento técnico para saber Mas- o que faz parte ou não do acordo. Eu perguntei claramente. Doutor, o doutor fala fora do microfone, eu não considero, porque Então, não é me apropriado. permita. Certo? Não, essa questão já... Me permita fazer uma ponderação, Excelência. É uma questão de ordem. Não, É uma- Lá no microfone de Vossa Excelência, então, porque não tem outro microfone. doutor, o seu colega já está falando das É uma mesmas questão, coisas. é uma questão Foi de pra ordem. cima do seu colega. É uma questão de ordem que eu estou apresentando. Respeitosamente, gostaria de registrar que, em momento algum, eu faltei com respeito a qualquer pessoa aqui. Eu fiz as minhas ponderações na condição de advogado e seguindo todos os preceitos éticos cabíveis. Segundo ponto é o seguinte, existe essa afirmação e com esta afirmação da testemunha e com essa limitação que o juiz está colocando, me parece uma situação paradoxal, porque nós estamos discutindo um trecho da colaboração e eu não posso discutir o restante da colaboração porque estaria supostamente sob sigilo. Não, veja, doutor, desculpe... tá. Bom, em primeiro lugar, isso é inerente em qualquer caso de colaboração, ainda que estivesse homologado, outros depoimentos que houvessem ainda permaneceriam em sigilo porque se tratariam de outras investigações. De qualquer forma, desde o início, a testemunha disse a todo momento que ela está aqui voluntariamente, quer prestar esse depoimento, quer afirmar o que ela quer revelar aqui nesse momento, o que é os conhecimentos que ela tem sobre o fato. Não há qualquer incoerência, enfim, qualquer incompatibilidade entre o depoimento dela e o procedimento de colaboração que vem sendo, que está tramitando ainda perante o Supremo Tribunal Federal. Então, Agora, ambas as partes já falaram e a decisão do juízo é que... Antes da decisão do juízo, eu precisaria dizer que a defesa não pode se conformar com uma prova, com um testemunho. Tá, eu vou interromper pelo tamanho do áudio aqui, tá?